fico impressionado como é que o diabo segura tanta gente. Fico impressionado com isso. Como é que o diabo consegue segurar um crente? Mas haverá um tempo de restauração, que ele vai enviar a terra, e os demônios vão ficar envergonhados, e todo crente vai dar glória, toda a casa vai se regozijar, não haverá pranto, choro, ranger de dentes, como vai estar no futuro no lago de fogo. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vamos falar hoje de uma coisa viva sobre a vinda de Jesus. Às vezes você jovem fica sem argumento para falar com seus colegas, quando eles perguntam, indagam vocês um monte de coisa, e você vai ter que ser radical. O pouco que você souber, você vai ter que falar, e deixa que o Espírito Santo trata o resto. Aliás, o resto ele não trata o resto, ele trata a melhor parte. O resto é daquele indivíduo lá, o resto é dele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16 ao 18, diz assim: porque o Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a estar com o Senhor, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo exorta a igreja tessalônica a consolar um ao outro com esta palavra: a vinda de Cristo, a ressurreição, o galardão que virá. Muitos estão tentando se consolar com riquezas. De manhã falamos muito sobre isso. De repente Deus muda algumas coisas aqui, mas o rico, ele tem medo de ficar pobre, ele tem um desespero de empobrecer. Esse é o rico. O rico quase não dorme, com medo de perder as suas riquezas, porque o dinheiro do rico gira na noite. E o pobre tem o mesmo desespero do rico de ficar rico. Por isso ele de mês em mês ele lota as lotéricas, as filas, para tentar ficar rico. É o desespero. Então ele joga em tudo quanto é mega, em tudo quanto é coisa, né? Tem até crente na fila também tentando. Eu quero avisar você, não vai conseguir. Já estou avisando você, pode esquecer que quanto mais você fica naquela fila, mais você não vai conseguir. Porque você não está na fila dessas pessoas. Você não está nem em fila, você está diante de Deus. Então, desespero. Então, o consolo das pessoas é adquirir alguma coisa. E tem muito crente querendo adquirir coisas sem Deus. Não quer servir a Deus, mas quer ter coisas. E a palavra do Senhor fala para nos consolarmos com estas palavras: a vinda de Cristo. O que é mais importante do que a vinda dele a este mundo? Meu tio, que já faleceu, ele pregava muito sobre a vinda de Cristo. E ele falou uma coisa muito importante, que eu não esqueço até hoje. Eu tinha meus 15 anos de idade, ele tinha por volta de 60, quase 60. E ele falou uma coisa num culto, que aquilo guarda até hoje. Ele disse assim, que para nós que temos uma certa idade, o céu está mais perto. Que já passou dos seus 50, 60, está sabendo que o céu está chegando mais perto. E o problema do jovem é que ele acha que nunca vai chegar a esse tempo. Para ele o céu está um pouco distante, ainda não é o momento. Porque a idade parece que impede de enxergar essas coisas. E eu ouvi isso. E realmente, mas também por outro lado, o problema não é Jesus vir. O problema é você ir antes, ou não conseguir entrar lá antes. Esse é o problema. Então, para o mais novo, ele acha que o céu está longe ainda, que eu posso fazer mais coisas aqui. Mas pelo que está acontecendo no mundo, pelos acontecimentos no mundo, Jesus está muito perto de aparecer.
As profecias bíblicas, quase todas elas, das nossas eras se cumpriram. Eu vou mostrar para vocês algumas rápidas, que lá atrás pregavam muito e não acontecia. Isso está acontecendo hoje, exatamente hoje. Nunca havíamos falado de cultos com 3 milhões de pessoas. E existem vários deles na terra hoje. Só na Nigéria há uma igreja que surgiu, do pastor Enoque Adeboí. Essa igreja tem 1 milhão de membros sentados. 1 milhão de cadeiras. As câmeras não conseguem atingir o fundo de tão longe que é. É o que Deus está fazendo. Pastor Peter Gammons pregou em Malawi para uma multidão de 4 milhões e 500 mil pessoas. Como é que consegue pregar para tanta gente? Eles colocaram as caixas acústicas no meio do povo. E Deus ia fazendo os milagres. E os paralíticos andando, e os cegos enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, milagres acontecendo, ele pregando. As autoridades colocaram seus carros 500 metros de distância, porque não conseguiam chegar perto. Eles procuraram saber quem era que estava fazendo aquele trabalho ali. Era um moço cerca de uns 30 anos de idade. Então a gente pensa que está acontecendo algumas coisas, estão acontecendo outras. E Jesus, ele vai voltar com alarido, com voz de arcanjo. Ele vai voltar fazendo barulho. Aí o crente não faz barulho. Ele vai voltar fazendo barulho. Eu sei que alguns aqui assistiram um filme Deixados para Trás. Tem uma fantasia ali. Ninguém vai desaparecer do nada. Não vai acontecer assim. Aquilo é filme, aquilo é ilustração, aquilo ali é alegoria. A Bíblia fala que a igreja vai subir. Ela vai ser arrebatada, ela vai subir. Ela vai sair da terra, você vai subir. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor, diz a Bíblia que todo o olho o verá. Todo mundo vai ver Jesus nos ares. Aí se eu perguntar aqui, se alguém quer tirar um selfie, não levante a mão, não fique para tirar selfie. Já vou avisando antes, porque alguém pode levantar a mão. Não vamos profetizar isso, não dá tempo. Mas vai ter muita gente filmando e muita gente tirando foto, porque ele tem corpo, ele vai aparecer nas nuvens. Ele vai aparecer. E a igreja vai subir, arrebatada, ela vai subir. E todo mundo vai ver você subindo. Todo mundo vai ver você subindo, querido. Vai ser aquele negócio de desaparecer o cadê fulano. Não, vai ver subindo mesmo. A terra tem 7 bilhões e meio de habitantes, como é que não vai ver? Vai ver. Não abrir e fechar de olhos, você vai ser transformado e vai subir. Diz a Bíblia. Abre a sua Bíblia, continuando em Tessalonicenses, capítulo 5, agora versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele vai vir de repente. Você não vai ficar esperando ele vir assim. De repente ele vai vir. E você vai ser arrebatado. Ninguém espera um ladrão chegar em casa. Se eu soubesse que o ladrão ia chegar em casa, eu chamaria a polícia antes. Mas ele não avisa quando ele vai chegar. Um ladrão, quando rouba um carro, ele não vai avisar para você: olha, tal lugar, você chega aqui horas, eu vou roubar o teu carro tal hora, me espera aí. O ladrão não faz isso. O pastor da minha igreja me pegou em casa para orar pelo pai dele. Ele tinha um Audi. Então ele parou perto na portaria do prédio. E eu já fiquei lá embaixo esperando ele para ser mais rápido. E naquilo que eu espero ele chegar, de repente ele para o carro, quem encosta? 2 ladrões, armados. Eu estou chegando perto do carro pensando que alguém conversando. Quando eu olho, eu vejo a arma. Falo: ai, Jesus. Aí o ladrão fala: quem é você? Quem é você? Pronto. Aí eu já levantei minha mão. Ele falou, o pastor Oswaldo falou: não, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Tá, quem é você, cara? Quem é você, cara? Levantei a mão, com a Bíblia na mão e a carteira na outra. Ele olhou para a Bíblia, olhou para a carteira, olhou para a Bíblia, olhou para a carteira e pediu a carteira. E aquela arma a 1 metro do meu rosto. É só puxar o gatilho. Eu estava na glória.
muito rápido. Alguém pode dizer, porque eu faço jiu-jitsu, porque eu faço karatê. Querido, não tem nada naquele momento, a não ser Jesus. Nada, é só puxar o gatilho. Você parte desse mundo em 1 minuto. Rapidinho, muito rápido. E ele pegou a carteira, e eu fui embora, saí de perto dele com a mão, com a Bíblia para cima, e entrei no prédio, o pastor também saiu, eles levaram o carro, mas não fizeram nada. Quantos não fizeram nada e eles atiraram? Quantos não fizeram nada e eles atiraram? E eu não fiz nada e ele não atirou. O ladrão não avisa. Jesus não vai dizer para você que hora ele vai vir. Ele vai vir e vai levar você. E vai vir como Ele não vai vir de surpresa para a igreja, porque a igreja está aguardando. Nós estamos aguardando ele chegar. Nós estamos esperando a vinda dele. Mas ele vai ser muita surpresa para quem não aguarda ele. E vai ser muito triste. Ainda, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o próximo livro da Bíblia. Isso aqui é uma escatologia bem rápida que eu estou fazendo, para você entender como é que ele vai vir. E eu vou entrar em coisas atuais aqui bem rápido, para você saber o que está acontecendo. Para você entender como Jesus vai vir, é necessário você ler um pouco de Ezequiel, e depois Daniel, e depois Oséias, e depois Malaquias, e depois Zacarias. Malaquias não, Zacarias, e depois você tem que ler Mateus, depois você vai no Apocalipse, aí você começa a entender um pouco como é que ele vai voltar. É muito demorado para entender essas coisas. Falta para os crentes hoje é Bíblia. Bíblia. Você tem que comer Bíblia. Você tem que beber Bíblia. Você tem que jantar a Bíblia. Você tem que almoçar a Bíblia. Bíblia. Tá precisando de um remédio? Bíblia. Pega cada versículo por dia, engole um. Bíblia. O que falta no povo de Deus é conhecer Bíblia. O que está na palavra, o que está escrito nela. O que Deus está dizendo acerca da vinda do Filho dele. 2 Tessalonicenses 2:1, versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos que pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que a seu tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Último versículo: e não será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. O anticristo virá a esse mundo, mas a igreja não estará presente mais. O anticristo virá, ele vai aparecer, ele vai fazer a sua aparição, vai fazer a sua estreia, mas a igreja não estará mais aqui. E eu gostaria que você não estivesse, nem eu aqui, porque será um dia de trevas, dia de extrema tribulação, coisa que a Bíblia fala que nunca houve antes na face da terra. Se um governo mau chamado PT já assusta o povo, já entristece o povo, avalie a grande tribulação. A sorte de você estar aqui é que você nasceu no Brasil. Minha mãe falava: a criança é a sorte onde ela nasce. Se você nascesse no Iraque, pense bem. Se você nascesse na Síria, que está agora o povo fugindo de lá, pense nisso.
Será que você também não gostaria de estar fugindo com eles? Mas você nasceu aqui. Portanto, glorifica a Deus por isso. Mas essa mensagem não é para mim, é lógico que é. Tem muito crente que está frio, ele esfriou, ele não se interessa muito pelas coisas de Deus, porque ele não viu ainda o outro lado. Se passasse, um pastor falou uma vez para um pastor da minha igreja, disse assim, onde nós congregávamos, se pegar um punhado de crentes, alguns obreiros, e encher o avião deles e mandá-los para uma região da África, só com passagem de ida de 6 meses, eles mudariam, eles seriam outros, eles voltariam diferente, eles pregariam diferente, eles falariam diferente, eles olhariam para o diabo diferente, mas porque não tiveram contato, então não sentem, não sabem o que é. Jesus vai voltar de uma maneira tremenda. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Atos dos Apóstolos. Aqui explica direitinho como é que ele vai vir. O povo não vai desaparecer como do nada. A igreja vai subir a olho dos outros. Todos vão ver você subindo. Tua família vai ver você subindo. E muitos vão se arrepender de não ter te ouvido. Eles vão ver. Isso é fato. Atos capítulo 1, versículo 10. Estando com ele, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Ele vai vir da mesma forma que ele foi. Todo mundo viu ele subir, todo mundo vai ver ele descer. Verá. Mateus capítulo 24. Eu vou percorrer na Bíblia para você ver a coisa bíblica primeiro. Mateus 24 fala do evangelho pregado no mundo inteiro. Leia Mateus 24, talvez você se assuste um pouco com o que está escrito lá. Nação contra nação, reino contra reino, filho contra os pais, sogra contra a nora, e os inimigos serão da própria casa. Então a confusão já está sendo armada no mundo, porque o diabo está agitado, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Mas para você não há tempo, para você há uma eternidade te aguardando. Essa é a bênção nossa. Por isso que ele aflige tua família, por isso que ele faz um monte de coisa ruim, para tentar derrubar, machucar, matar, destruir. Mas Jesus, ele veio para dar a você vida e vida com abundância, e essa abundância é aqui e também lá no céu. Aleluia. Mateus 24. Vai dando glória a Deus, irmão, glorifica a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele está presente nesse lugar. Já foi dito isso. Eu quero te alegrar também, porque há anjos aqui ouvindo. A Bíblia diz que eles atentam para essa mensagem. Bíblia, o livro dos livros. Mateus 24, versículo 12. E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Esse fim é a vinda de Cristo. A iniquidade está multiplicando. Iniquidade não é uma coisa simples. Iniquidade é um mal que eu faço contra alguém. Eu prejudico a pessoa, eu derrubo a pessoa, intencionalmente eu falo, eu vou acabar com fulano, eu vou puxar o tapete de fulano. Isto é iniquidade. Então quando eu faço isso contra alguém, essa pessoa se esfria, ela vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e vai entrando numa apostasia.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Está acontecendo isso no meio evangélico. Infelizmente está acontecendo. E não temos como cortar, porque está na palavra. A palavra é profecia, ela se cumpre. O evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Quero destacar só uma coisinha que eu não falei de manhã. Se você entendesse como é que Deus trabalha, você sairia daqui um outro. Ronaldo Lidório, um presbiteriano, um homem que não é como um pentecostal. Ele não tem os dons. Ele não fala língua estranha. Esse irmão foi para a África, no centro da África, e viveu lá com um povo chamado Concomba. São cerca de um povo que tem milhares deles, e são 25 dialetos que fala esse povo. E o principal é Liponem. Liponem tem, essa língua existe. E é interessante como é que essa fala, é uma fala doida. Eu vi esse cara falando, eu vi um pastor Concomba falando. É uma coisa de doido. Não é igual a gente. É uma coisa que você olha assim e fala, isso é fala. Pois bem, Ronaldo Lidório esteve lá 7 anos com aquele povo. Um homem da tribo chegou para ele falando inglês clássico com ele. Nem você que estuda escola de inglês, você fala inglês clássico. Nativo, fui falando para ele, eu conheço você. Você estudou o grego, eu te conheço. Você veio fazer aqui. Demônio usando aquele homem. E esse presbiteriano disse, em nome de Jesus, sai dele, Satanás. Aquele homem caiu e foi liberto. Ele foi pregar na casa desse povo, de um jeito que ele aprendeu a falar com eles. E a família foi se convertendo a Jesus. Hoje são mais de 1000 convertidos. Isso há pouco tempo atrás, uns 15 anos atrás isso. E fizeram, ele fez o Novo Testamento escrito em Liponem. Levou alguns anos para fazer. Língua Liponem, ele teve que ensinar o povo a escrever a língua, para poder ensinar eles a escrever e fazer eles lerem aquilo. Dá trabalho, dá muito trabalho. E eles fizeram um Novo Testamento. Enrolaram em panos coloridos e começaram a cantar numa igreja feita com uma estaca ali, outra lá, umas coberturas, e tinha centenas deles lá. Fizeram uma festa para carregar para o púlpito um único Novo Testamento. Você tem a Bíblia inteira e muita gente não lê nenhum versículo. É triste. Pois bem, esse irmão está com esse trabalho. Ele só vai onde não tem crente. Onde não tem crente é onde ele vai. Isso é o evangelho pregado no mundo inteiro. Toda a Indonésia conhece Jesus. Você sabia disso? Toda a Indonésia ouviu falar de Jesus. Todo o leste europeu sabe quem é Jesus. A Europa, vários brasileiros estão indo para a Europa. Estão indo para lá. Deus está mandando lá gente. Mandando gente de lugar que você nem imagina. De cidadezinhas pequenas. Os irmãozinhos vão lá e prega na França, prega na Bélgica, em vários lugares eles voltam. E alguns ficam, estão fazendo trabalho lá. E os que vão, eles vão porque Deus os enviou, não porque alguém enviou eles. É isso que eu acho incrível. Ele falou para um irmão que foi lá, pastor Tony, irmão, nós viemos para cá porque Deus mandou. Eles estão lá, com dificuldade, mas estão pregando o evangelho. Um irmão que tem 60 anos de idade, ele vai entregar a sua vida mesmo e vai deixar Deus fazer o que ele quer para ganhar alma para Jesus. Agora faltam jovens que estejam dispostos a botar a cara para bater e dizer eu quero. A África, só falta o norte da África para ouvir o evangelho, a parte muçulmana. É difícil. Mas toda a África, parte dela, a maioria já tem ouvido o evangelho. São cultos de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. A cada culto desse converte 1,5 milhão de pessoas.
Eles anotam, como anotam aqui os nomes, um por um é anotado. Quem ensina eles nesses lugares é o poder do Espírito Santo, querido. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem limite para operar. Ele não tem limite para ensinar. Ele não tem limite para fazer o que a gente imagina. Deus é ilimitado. Nós temos na América inteira, a América inteira já ouviu falar de Jesus. E uma geração que está vindo, está rejeitando Jesus. Então tem que pregar o Evangelho novamente. Há um demoniamento sério na América. Sério, muita gente endemoniada na América. Só nos Estados Unidos se matam, se suicidam 450 policiais por ano. Só policiais se suicidam. Estados Unidos, país rico, para você ter ideia do que está acontecendo. O país que mais se suicida jovens no mundo é o Canadá. Não é a Suíça, não é o Japão. Agora eu pergunto para você, jovem, quem quer ir para o Canadá e pregar para aqueles jovens? Mas temos o Brasil, irmão, tem muito pregador aqui. Tem demais. Demais. Já estão ganhando muito dinheiro até. Atos capítulo 3. A palavra do Senhor diz ainda sobre um tempo que vai acontecer. Atos capítulo 3, versículo 19. Ele fala para a sua igreja. Essa palavra que está em Atos, ela foi para um povo que estava ali no dia de Pentecostes. E era o povo de Deus que estava ali, e nações que sabiam que eram os judeus. Então Deus fala hoje assim: arrependei-vos, versículo 19, Atos 3, 19. Pois convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O que estamos vivendo hoje na igreja é um tempo de refrigério. Você não imagina como é que a igreja brasileira está vivendo um tempo de refrigério. Ela está sossegada, ela está abençoada por Deus. Mas não é só isso. Envie, pois, a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Os céus está contendo a vinda de Cristo. Deus, o Senhor sabe o dia. Estão contendo a chegada dele. E quando ele chegar, ele vai ter que levar essa igreja. Mas espera aí, se eu perguntar aqui esta noite, quem está preparado para subir? Eu não vou fazer essa pergunta. Porque hoje você pode ter se chateado e se magoado com alguém. Hoje pode ter acontecido alguma coisa negativa com você. Se eu perguntar isso aqui, eu vou estar fazendo uma pergunta muito presunçosa. Mas se você quer saber, a boa notícia é que se ele chegar hoje aqui, todo mundo aqui sobe. Você sabia disso? É que você não entendeu não, querido. Se ele aparecer hoje nas nuvens, lá no Japão, se ele aparecer por lá, saiba que você não vai ficar nessa cadeira. Porque você está aqui ouvindo a palavra. Porque é uma bênção para quem ouve, uma bênção para quem lê, diz as Escrituras. Eu, se eu fosse você, dava pulos de alegria. Porque eu não quero ficar aqui nessa terra. Não quero ficar aqui, fazer o que aqui? Pensa bem, querido. Você se esborracha, se arrebenta. Aí você fala, depois de, quando você fez os seus 60, 70 anos, paguei a minha casa. Aí Jesus, agora vem para cá. Não estou dizendo que você não deva comprar, não estou dizendo isso. Estou dizendo o esforço que o ser humano empreende. Mas quando fala que Jesus vai levar a igreja, ele fica assim, será que vai mesmo? Há dúvida no coração do povo. Há muita gente com dúvida. E eu quero dizer para você aqui que entrou nessa noite sem Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e você ainda não experimentou a graça, saiba que hoje é a noite de você levantar a sua mãozinha e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero aceitar-te como Salvador, quero ser salvo, porque eu quero entrar na tua glória um dia. Essa é a palavra que vai entrar no teu coração, salvação. Então chegará o tempo, antes disso,
antes dele vir, ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Está na palavra de Deus em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 e Atos dos Apóstolos parece que é o mesmo livro. Fala de coisas atuais. Se você lê, você vê, você percebe que fala do tempo de hoje. Mesmo quem estudou ele há 1000 anos atrás, sabia que não era para aquele tempo. Eles sabiam. E se você olhar hoje, você vai ver que é para esse tempo. Ele disse, naqueles dias, eu vou derramar o meu Espírito. Isso é muito glorioso, porque em Atos dos Apóstolos, o Pedro, quando houve o batismo com o Espírito Santo, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, e começaram a profetizar, ele disse, é como disse o profeta Joel, e eu derramarei do meu Espírito. Veja como ele disse, derramarei do, mas lá em Joel está escrito o. Então lá em Atos aconteceu só um pouquinho, querido, foi um respingo. Deus fez assim, ó, olha aí, fala aí, povo, está vendo só 120? Aí ele diz assim, mas vai chegar o tempo que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos. A pessoa idosa, ela fica diferente, ela muda a postura. Os jovens terão visões, tanto celestiais como visão de futuro. Porque jovem é difícil ter visão de futuro. Ele quer alcançar um monte de coisa, mas não quer Deus no caminho dele. Ele quer um monte de coisa que ele está vendo. Ele vê na TV, ele vê na internet, ele vê um monte de coisa, ele fala, eu quero isso. Aí Deus fala assim, você quer? Então me sirva primeiro. Essa é a vida do crente, não tem saída. Eu poderia te dar outra fórmula, mas não tenho ela, sinto muito. Joel capítulo 2, versículo 16. Joel 2,16. A palavra do Senhor diz assim, para nós esta noite. Como é que Deus trata com o seu povo? Como é que o seu Deus trabalha com o seu povo? Diz assim a palavra do Senhor nesta noite para nós, que estamos aguardando a vinda desse Jesus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia a noiva da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. É difícil entender isso? Eu vou chegar lá. Enquanto você ouve essas palavras que está na Bíblia, que ele vai voltar, aí você fala, como, pastor? Como ele vai voltar? Quando você me diz? Quando vai ser isso? O maior marco na história é a nação de Israel, não é outra nação. Jesus não vai voltar por causa de brasileiro, porque é Brasil que está fazendo alguma coisa. Ele não vai voltar porque americano está fazendo alguma coisa. Ele tem um povo aqui, tem um povo em tudo que dá lugar. Jesus vai voltar, e o relógio que marca a vinda dele é Israel. É aquela nação, uma nação tão pequena. Se você olhar o tamanho de Israel, é o tamanho de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. Se você olhar no mapa, Sergipe é um negocinho assim, e Israel é a mesma coisa. Deus escolheu um povo tão pequeno, mas tão duro de vencer. Veja se o mundo consegue vencer a igreja. Veja se o diabo consegue vencer a igreja. Ele se manifesta, a gente sabe que é real. Pessoas endemoniadas, a gente vê que aquilo é real, que está ali. Vê se ele consegue impedir a igreja. Agora olhe para isso. O que está acontecendo do outro lado do mundo? Os pregadores do passado, eles pregavam por fé, e eles não tinham às vistas nada disso que nós estamos vendo hoje. Eles não tinham. A Bíblia inteira fala de Israel, e aqueles pastores que viveram no ano 200, 300, 400, no ano 1000, 1500, como aqueles pregadores pregavam sobre Israel.
se Israel não existia mais? A resposta é o Espírito Santo. Essa é a resposta. Presta atenção no que está acontecendo. Vou ser bem breve aqui. E esse Jesus que está para voltar é bem real. Olha o que está acontecendo. O Irã e o Estado Islâmico ameaçam aniquilar Israel em breve. Eles estão ameaçando destruir aquela nação pequenina. Mahmoud Ahmadinejad disse: não vamos descansar até ver Israel riscado do mapa. Eu pergunto, você gostaria de nascer em Israel? Você gostaria de ter nascido em Israel? Essa profecia está em Jeremias 31, 35 a 36. Depois você vê na sua casa. Deus falou: se o sol que brilha, e a lua à noite e as estrelas, se tudo isso terminar, termina Israel. Mas como não acaba nem o dia e nem a noite, Israel jamais deixará de ser nação sobre a terra. Isso é forte, querido. Isso ultrapassa qualquer coisa. Você sabia que o dia de ontem já acabou? Você pode pular lá atrás e fazer alguma coisa? Me diz se você pode. Então não esquenta com o dia de ontem. É hoje, agora, aqui, nesse momento. Sua vida é aqui, é agora. Então viva isso, receba isso, glorifica a Deus por isso. É isso aí, é agora. Amanhã é segunda-feira, você pode pular lá e resolver alguma coisa? Não, querido. Então dá glória a Deus aqui agora e pronto. Vai ficar se martirizando porque a coisa perdeu o negócio lá atrás. Calma, irmão, Deus tem muito mais. Está aí. Israel se prepara para a maior guerra da sua história. Eles estão se preparando, porque eles estão sabendo que vai acontecer alguma coisa. A maior guerra da sua história. Essa maior guerra da história de Israel é o Armagedon. Isso aí é outra história, que é outra coisa de escatologia que tem que ser estudada. Não dá para falar aqui tão rápido. Mas há guerras que eles estão aguardando, estão esperando, estão se armando para isso. Netanyahu pediu a ajuda dos Estados Unidos para Barack Obama. Sabe o que ele disse? Não, senhor. Você sabe onde Israel está buscando ajuda? Na Rússia. Isso é um perigo, porque a União Soviética vai se levantar. Escreva o que eu estou dizendo aqui. O segundo maior país do mundo vai se unir novamente. Chama-se União Soviética. Vai se levantar. Já estão se aliando com Israel, porque os Estados Unidos estão rejeitando já. Deus tem que tirar a mão de alguém. Será promovido. 22 países árabes oferecem proposta de paz a Israel. Não vai acontecer. Paz com Israel, nunca. Só quando Jesus voltar. É isso que está na Bíblia. Vários presidentes tentaram, inclusive aquele Bill Clinton tentou, não conseguiu. E quem tentar não vai conseguir. Dilma Rousseff tentou, não conseguiu. Tentou fazer surgir o Estado palestino, não conseguiu. Deus não deixa. Está na palavra. O que está aqui vai se cumprir à risca. Você tem que acompanhar o que está acontecendo, querido, porque a Bíblia se cumpre. Eles tentam, mas não conseguem. Tentam, mas não conseguem, porque Deus falou que não vai acontecer. E ponto final. Daniel 9, 27 vai dizer que quem vai fazer essa paz é o anticristo. Então não fique aqui para ver isso. Não fique. Glória a Deus. Encontro em Jerusalém, busca reconciliação. As 12 tribos de Israel. Nunca as 12 tribos foram unidas. Estão querendo uni-las novamente. Isso é bíblico. 12 tribos de Israel. E Apocalipse fala das 12 tribos de Israel que vão estar presentes. Eles estão querendo já unir elas. Judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, judeu que não crê no Evangelho, já está crendo, está querendo separar, unir as 12 tribos. Nunca aconteceu isso em mais de 2000 anos.
Nunca aconteceu isso. Governo Temer revisa voto na ONU e fica do lado de Israel, graças a Deus. Muitos não conhecem isso aqui. Não sabem o que aconteceu no passado. Israel deixou de ser nação no ano 70. No ano 70 eles sumiram no mapa. Foram parar em várias partes do mundo, os judeus. Perderam a sua terra. Quem tomou conta lá foi os árabes. No ano 600 surgiu o islamismo. Pronto, piorou. Piorou a coisa. Agora eu pergunto, como os pregadores pregavam? Como eles pregavam? Está lá. No ano 70 sumiram. Eles foram reaparecer em 1948. 1870 anos fora da sua terra. Foram 1800 anos fora da sua terra. Voltaram em 48. Em 1948, quando o Brasil deu um voto de fechar a votação na ONU, eles voltaram. No dia seguinte, o judeu começou a voltar para Israel. E começou a empurrar o palestino para fora da terra. E a gente vê pela Globo notícias e fala que massacre, que não sei o que, não, a terra é de Israel. Aquele povo tomou conta, não é deles. Palestino não tem terra. Palestino é malequita com filisteu. Deus desterrou esse povo. Não tem terra. Ah, mas tem criança, pastor. Deus não tem nada a ver com isso. O que ele vai fazer, aqueles que quiserem Jesus, ele salva. É palavra, ela se cumpre. É o único povo da terra que não tem terra. Eles vivem aqui, votam, são expulsos, entram e saem, eles não têm terra. Isso aí é palavra de Deus, se cumpre. Se cumpre. Está se cumprindo. Eles saíram da terra, Israel voltou. Voltou um povo para lá. Israel hoje tem 68 anos de tempo, de idade naquela terra. São país de primeiro mundo. Eu digo para você, como que um país com 68 anos é um país de primeiro mundo? Como? Me explica. Se não for Deus. Brasil com mais de 500 anos não consegue sair de onde está. E uma nação com 68 anos já é um país de primeiro mundo. Tecnologia super avançada, o melhor exército do mundo. Vai entender isso. Porque o Barack Obama não ajudou eles? Porque eles já estão percebendo que eles estão mais fortes que eles. Muito mais fortes. Judeus brasileiros migram para Israel fugindo da crise. Oh, glória! Sabe o que Deus fez? Quem coloca os governos é o Senhor, querido. Você pode falar à vontade, pode falar mal, pode falar. Deus coloca o governo que Ele quer. É isso que Ele faz. Há um mover de Deus na terra. E Ele põe o governo para os seus propósitos. Por que entrou o governo que teve no passado aqui, há pouco tempo atrás? Para que isso? Para que tanto aperto? Para que tanto arroxo? Deus quer tirar o judeu do Brasil. É isso que está acontecendo, querido. Judeu só sai quando a coisa fica ruim. Judeu gosta de dinheiro. Está neles. Deus deu para eles a riqueza. Onde eles põem o pé, o dinheiro nasce. Judeu é assim. Judeu é assim, acabou. Então quando enfraquece o lugar, eles pulam fora. Então Deus mexeu no Brasil, sacudiu a nação, Lava Jato, não sei o quê. É para o povo dele sair daqui. Agora eu pergunto para você, primeira pergunta, como é que você está? Você está esse governo inteiro que passou, você foi para a UTI? Esse governo que passou, você passou fome? Muitos receberam ajuda, mas não passaram fome. Esse governo que passou todo, você sofreu alguma coisa grave? Sabe por quê? Porque o Deus que você aceitou, o Jesus que você aceitou, te guardou, te protegeu, te sustentou. É isso que o povo não entende. O povo não entende. Porque essa mulher aí, Deus falou assim, eu botei a mulher lá, fica quieto, filho, hora que eu estou fazendo a minha obra. Chegou a hora do meu povo sair das nações. Então Deus sacode a terra.
A Argentina ficou pobre, o judeu pulou fora de lá. A maior comunidade judaica na América Latina inteira estava em Buenos Aires. Deus sacudiu a Argentina, o judeu pulou para fora da Argentina. Judeus brasileiros fogem da crise. Isso está em Isaías 43:6. Está lá. Chama o norte, chama o sul, não detenha, venha de volta para a nação. Está chamando de volta. Olha que interessante isso aqui. O Rabino Chaim Kanievski, uma das maiores autoridades do judaísmo ultra-ortodoxo, pediu que todos os judeus voltem para Israel o mais rapidamente possível. Você não está entendendo não, querido? O entendimento é que essa é uma ação espiritual que marca a vinda do Messias judeu. Judeu ultra-ortodoxo é judeu que nunca creu em Jesus. Ele disse para todos os judeus: voltem para Israel, porque ele está vindo. Se judeu que não cria em Jesus, porque o problema do judeu é entender Deus. Ele não consegue entender um Deus com 3 cabeças: Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que ele não consegue entender. Você tem que mostrar para ele isso na Bíblia. Ele não consegue entender isso. Então, um judeu desse, só por revelação, querido, pedindo para voltar para Israel, porque ele sabe que está vindo o Messias. Ora, se ele sabe que está vindo o Messias, por que você não sabe? Porque alguns não se interessam em saber que ele está para voltar. Deus está usando um monte de gente. Israel gastará 1.200.000 para levar judeus brasileiros de volta. Já estão colocando dinheiro para mandar judeu de volta. Está entendendo? Ele está para voltar. Está para voltar. Número recorde de brasileiros remete ao cumprimento das profecias. Israel registra a imigração recorde de judeus da França. Por que a França está tão baqueada? Por que a França está sofrendo tanto? Porque o judeu já saiu de lá. O judeu francês caiu fora da França. Aliás, a Europa inteira está aberta para crente. Eu gostaria que alguns aqui levantassem a mão e pulassem para a Europa, fizessem alguma coisa lá. Deputado Rabino lutará pela construção do 3º templo. Já estão lutando para construir o templo em Jerusalém. Esse templo que a Bíblia fala, de Salomão. Não é do de Macedo, não. É um outro lá. Isso está em Ezequiel 40, 42, 41, 42, os capítulos. Por que 3º templo? Primeiro foi Salomão que fez, com o material que Davi deu. O segundo foi construído quando eles voltaram do cativeiro. O 3º aconteceu quando Herodes construiu lá em Roma, para que o judeu ficasse politicamente preso na mão deles. Mas eles não contam aquele como o 3º, porque quem construiu foi Herodes. Então eles estão falando aqui, ó, eles já estão querendo fazer o 3º templo. Se fosse ver por número de templos, seria o 4º, mas o de Herodes eles não contam, porque eles sabem que não foi gente de Deus que fez. Olha que coisa grandiosa isso. E a última, Gilad Shalit, o retorno do filho. Há uma profecia na Bíblia que é tremenda. Houve um soldado israelense novinho, 18 anos de idade. Ele foi preso pelo Hamas. Escute isso aqui. Talvez você, às vezes, não sinta essa alegria, não sei. Talvez por você não se interessar por esse negócio. Mas prenderam esse moço. E muçulmano, quando pega judeu, tritura em milhões de pedacinhos. Pegaram esse moço e prenderam ele. 5 anos preso, comendo pão e água, bebendo água. 5 anos. O que você comeu hoje? Está reclamando do quê, irmão? O que você comeu hoje? Pão e água? 5 anos. Um moço com 18 anos de idade. Entraram em negociação para tirar esse moço da mão do Hamas. Porque o pai era influente. Eles levantaram a Alemanha, Japão,
Brasil entrou, França, os governos entraram para libertar esse moço. 5 anos de luta para libertá-lo. Pegaram ele em Gaza, soltaram ele lá no Egito. Mas como soltaram ele? A exigência do Hamas: queremos que solte os nossos soldados. Quantos? Tem 1027 presos, queremos eles de volta. Você abriria a cadeia e soltaria 1000 homens? Deixa eu perguntar de novo aqui para vocês. Acho que você não está ligado nesse peso. Você abriria uma penitenciária de segurança máxima e libertasse nas ruas 1027 assassinos? Você não faria isso. Ninguém faz isso. Pois libertaram 1027 terroristas por causa de um soldado judeu. Onde está na Bíblia isso, irmão? Eu quero finalizar essa parte com isso. Abre 1 Crônicas 12. Estou falando da vinda de Cristo. 1 Crônicas 12. Há uma profecia lá. Elas estão se cumprindo todas. Nunca aconteceu isso. Nunca. Em 2010 aconteceu. Em 2010 aconteceu o que está na palavra. 1 Crônicas capítulo 12. Eu quero que você grife na sua Bíblia. Faça florzinha, risca, faz bolinha, qualquer coisa. Mas mostre para alguém. Está assim. 1 Crônicas 12, versículo de número 14. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha cargo de 100 e o maior de 1000. Um soldado israelense vale por 1000. Está entendendo? Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo assim para a sua igreja: olha o que eu estou fazendo. Presta atenção no que eu estou fazendo. Fica ligado, como disse o pastor Enoque. Fica ligado no que ele está fazendo na terra. Presta atenção. Sabe o que Deus está fazendo? Está preparando você. Está preparando você para você ser diferente. E para você, quando você abrir a sua boca, pessoas virem para Cristo tocados pelo Espírito mesmo. Está te preparando. Mas se cai uma gotinha d'água, eu já não penso em ir para a igreja. Mas se eu discutir uma coisinha, já não quero mais ir para o culto. Mas não vou na célula hoje não. Vou não. Aquele líder chato lá, vou não. Então quando acontecem essas coisas, aí Deus olha assim e fala assim: mas é tão pouca coisa, e meu povo não está entendendo. Então sabe o que eu vou fazer? Olha, eu não ia falar isso aqui, mas se de repente Deus coloca uma outra Dilma aí, meu irmão, como é que fica aí? Hein? Como é que fica? Esse é o problema. Ele está preparando a sua igreja. Ele está moldando a sua igreja. Ele está preparando você. E para você entender melhor e finalizarmos isso, o Mar Morto já tem peixe. Nunca aconteceu. Águas doces então entrando no mar, do jeito que está em Ezequiel 47, 8 e 9 e Zacarias 14. Você está entrando lá. Os cientistas não estão entendendo o que está acontecendo com o mar que é chamado Mar Morto. Se cientista não entende, a igreja entende. Sabe o que é? Jesus é o nome dele. É Jesus. Aí vai acontecer, depois de tudo isso que você está vendo aqui, essas coisas acontecendo do outro lado. Israel é a nação que marca a vinda de Cristo. E você tem que ver o que está acontecendo lá, porque Jesus está para voltar, por causa daquele movimento que está acontecendo por ali. E está chegando o tempo da noiva sair do seu tálamo. E o noivo vai sair da sua recâmara.
O judeu, quando se casa, eles armam uma tenda no espaço que o pai determinar. O pai é que escolhe para o noivo a noiva. O judeu é assim. Desde pequeno, ele fala, é essa aí. Aí ele se ausenta. Chega um dado momento, ele marca o dia do casamento e nenhuma das famílias sabem. Judeu é assim. Ortodoxo. Ninguém sabe a não ser o pai do garoto. E o garoto tem por volta de 16 anos, 17. Mas sabe tudo. Eu fico impressionado. Eles sabem tudo do que é um casamento. E o crente, para entender um casamento, é um problema. A menina já sabe o que tem que fazer com o marido. A menina com 13 anos de idade já sabe como tem que tratar o marido. Porque que sustenta a casa é mulher, não é homem. Ela é coluna. Mexe nela, cai tudo. Isso aí é conto de casais. Pois bem, quando está lá em Joel, sai a noiva, o noivo da sua recâmara é noivo do seu tálamo. Por que primeiro fala noiva, noivo, depois noiva? É uma profecia. O judeu arma a tenda para fazer o casamento. Eles armam a chamada rupá. Então o pai dá uma ordem, é hoje, amanhã, se preparem, pronto, tal hora. Aí sai o noivo da casa do pai, e eles vêm com a família e com amigos, e sai ao mesmo tempo da casa lá da noiva, ela com os seus familiares, e num dado momento, no meio do caminho, eles armam a rupá. É uma tenda que tem 4 pilares, cerca de 3 metros quadrados, 4 pilares, ou 2 metros ou 3, de acordo com o tamanho das postes. Então eles armam aquela tenda com 4 pilares e cobre com um véu. Então o rabino, ou o ministrante, ou o doutor da lei fica quase do lado de fora para ministrar, e o casal fica embaixo da rupá. É assim que eles fazem. Eles armam no meio do caminho. No meio do caminho que sai as famílias e eles se encontram. E faz ali. Os 4 pilares são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, precisam estar na sua vida, no seu coração, na sua alma. Tem que estar lá Jesus em mim, Jesus no meu interior, Jesus na minha mente, Jesus no meu espírito, Jesus na minha alma, Jesus, 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 Jesus. É esse o nome. É esse o nome. São os 4 pilares. E é aberto para os 4 cantos. Então os convidados vêm todos os lados e ficam ali vendo aquela apoteose. O casamento judeu é muito lindo. É muito bonito. O que significa isso, pastor? A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai sair lá do céu e vai receber a sua noiva nos ares. Eles vão se encontrar no meio do caminho, debaixo das nuvens. A rupá, o véu, são as nuvens. Ele vai vir debaixo da nuvem e vai encontrar com a igreja debaixo da nuvem. E todo mundo vai ver o maior casamento da história. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, não vai ser aquele Jesus que andou no mar da Galileia. Não vai ser. Não vai ser aquele Jesus que curou aquela mulher que andava curvada. Não vai ser aquela cara, aquele Jesus que olhou para o cego Bartimeu e deu a ele visão. Não vai ser aquele Jesus que ressuscitou Lázaro. Ele vai vir de uma forma diferente. Diz a Bíblia, João viu ele. E diz, os olhos dele são como chamas de fogo. O cabelo dele é branco como a neve e tem diademas. E a sua pele é como bronze assacalado. E nas suas vestes, na sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim que ele vai aparecer nas nuvens, se tornar admirável a sua igreja. É um Jesus diferente. É bem diferente.
vai se manifestar o maravilhoso, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, vai se manifestar esse Jesus. Que alegria não será essa? Aparecer, minha jovem, não espere que o seu namorado venha num cavalo branco, mas ele vai vir num cavalo branco. Ele não vai vir em cavalo branco, né? O namorado não vem, ele não pode vir. Ele não é príncipe encantado, príncipe é Jesus. Ele que vai vir assim. Então que nessa noite você possa receber esse Jesus na sua vida diferente hoje, querido. Fique atento, fique atento. Você está atrás da cruz. O diabo não pode ficar atrás da cruz. Paulo fala: eu me regozijo com a cruz de Cristo. O que é a cruz, pastor? O que é isso? A cruz foi o que ele fez por mim. O que ele fez por mim ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar o que ele fez por você. Ele disse: olha aí, jovem, olha aí, senhor, senhora, eis que eu dou para você a vida eterna, e eu coloco o teu nome na palma da minha mão, e ninguém arrebatará você de mim. É o que ele deu, é o que ele fez por você. Essa é a mensagem da cruz. Eu estou fraquinho, eu estou fraquinha. Deus fala assim: não tem problema, não tem problema. Você está escondido atrás de mim. Em breve meu filho vai aparecer nas nuvens, e quando ele aparecer você vai subir. Fique de pé, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai aparecer nas nuvens, todo olho vai ver ele. Você vai subir, você vai subir, você vai subir. E você que entrou aqui esta noite, e você entrou aqui e não conhece Jesus como Salvador, e você falou: peraí, se está acontecendo tudo isso, vai acontecer mesmo, então eu quero isso. Eu quero que nesta noite, se você entrou aqui e quer aceitar Jesus, levante a sua mão aí. Levante a sua mão aí, querido. Hoje é noite de salvação. Feche os seus olhos, todo mundo. Comece a orar. Comece a orar. Se você entrou aqui nesta noite e você falou: então eu preciso desse Jesus, eu quero que você dê o sinal com a sua mão aí. E eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você.